Seja bem-vindo ao canal e hoje vamos entender um pouco mais dessa alta da Petrobras, a companhia que rompeu hoje a casa dos R$ 36 as ações preferenciais. Vamos entender os detalhes dessa alta e ver a tendência que pode alcançar as ações da Petrobras. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte do canal Você em Ação, compartilhe também o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à informação. Então vamos começar aqui pelo gráfico da Petrobras, a PETRI4, que são as ações preferenciais, 17 horas e 11 minutos, o pregão acabou de encerrar às 17 horas, vai entrar agora no after, que é aquela sessão de fechamento, no pós-fechamento, mas a companhia mostrou hoje uma força compradora interessante. Tem algumas questões externas, mas tem também a ver com os fundamentos da companhia, o que garante ao investidor, principalmente o investidor estrangeiro, a possibilidade de acumular ações e fazer mais posição na Petrobras. Então hoje, dia 13 de outubro, as ações da Petrobras fecharam acima de R$ 36. Ela teve um pico interessante, chegou a bater R$ 36,33 por volta das 14 horas. A companhia que abriu abaixo dos R$ 36, depois teve uma recuperação, chegou a romper os R$ 36. Interessante essa linha aqui, se a gente traçar ela tocou várias vezes, ela fez uma linha interessante na casa dos R$ 36,10, R$ 36,14, R$ 36,15 e depois ela retomou e fechou acima dos R$ 36. Isso mostra o quê? Dois cenários basicamente. Tivemos a alta forte do petróleo, o petróleo chegou a romper os $90, subindo mais de 5% por questões externas, nós vamos entender mais no decorrer do vídeo. O dólar também teve uma alta, a bolsa de valores teve uma queda, chegou a cair um pouco abaixo de 1% de queda. Então o que explica a bolsa de valores em queda e as ações da Petrobras em alta? Então basicamente nós temos o petróleo que disparou acompanhando as questões internacionais. Então a Petrobras acaba se influenciando de forma muito positiva quando o petróleo sobe, e tem também a questão das notícias que nós vamos acompanhar, que vão ser as tendências dos próximos meses quando nós falamos de petróleo. Lembrando que a companhia tem um preço-alvo na casa de 45 até uns R$ 50 aí para as ações preferenciais, e tudo vai depender agora dos resultados que ela vai apresentar no terceiro trimestre de 2023. Então ela apresentando resultados sólidos e crescimento nos lucros, e com certeza vai ter novos anúncios de dividendos. A Petrobras deve romper até o final de 2023 a casa dos R$ 40. Então no gráfico nós vemos a força compradora muito interessante. Se a gente colocar os últimos 3 meses, ela fez uma linha nos 34, depois fez nos 33, nos 35 também ela fez, e agora ela chega a romper os R$ 36. Então você observa que ela está no topo nos últimos 3 meses. Se a gente pegar os últimos 6 meses, é o topo dela, R$ 36 em diante. Nos últimos 12 meses é o topo. Então aqui seria o topo que ela bateu hoje, R$ 36, mas se você observar a linha de crescimento, ela vem acompanhando não somente a questão do barril de petróleo, mas principalmente os resultados da companhia nos últimos 12 meses. Quando nós falamos de cenário externo, vamos entender um pouco mais aqui o que isso significa com relação ao petróleo. Então a China, ela aumentou as importações de petróleo com a retomada aí da recuperação de viagens e também manufatura. Então a importação de petróleo pela China vem aumentando, não só no Brasil, mas também em outros países. A China, para a gente só ilustrar de forma bem objetiva, ela tem algumas reservas de petróleo, mas é insuficiente para atender toda a demanda dela interna. Então o que ela faz? Ela começa a fazer as importações e comprar com preços e contratos de médio e longo prazo. Então quanto mais a China comprar petróleo do Brasil e da Petrobras, mais as receitas da companhia vão se estender para o médio e longo prazo. Então a China está comprando mais petróleo. E outra notícia interessante é que a China reduziu os preços
da gasolina e também do diesel no varejo. Então o que a China está fazendo? Ela está comprando mais petróleo do mundo e ela está reduzindo o preço interno para estimular a economia dela. Quanto mais petróleo, mais gasolina, mais diesel a população, o povo da China consumir, para ela é melhor, porque ela vai comprar mais barato, ela vai fazer contratos mais longos com as petroleiras e ela vai jogar petróleo, gasolina e diesel dentro da sua economia. Então você vê que esse cenário da China ele é interessante porque quando nós temos o barril de petróleo subindo, rompendo aí na casa dos $90 e a China estimulando a sua economia interna com mais petróleo e gasolina, com certeza as ações da Petrobras vão ganhar muito, não só no médio e nem no curto prazo que ela vem ganhando, mas principalmente no longo prazo. Tem também a situação dos estoques dos Estados Unidos. Então os estoques dos Estados Unidos é um tema que também é interessante você que é investidor de Petrobras ou de qualquer companhia que tenha ali a commodity petróleo como um dos fatores de alavanca de crescimento, de geração de caixa e lucros. Os Estados Unidos é também muito um balizador do petróleo. Então nós temos os Estados Unidos, para a gente entender, funciona assim. Então nós temos a guerra da Ucrânia com a Rússia, que está se estendendo um pouco, agora está um pouco mais controlada, e teve agora a guerra ali em Israel, com Hamas, essa região do Oriente Médio. Então o que acontece? Os Estados Unidos eles têm um estoque de petróleo que é a reserva que eles utilizam. Então, quando tem essas guerras, esses estoques dos Estados Unidos eles entram em desequilíbrio, seja pelo maior nível de oferta ou o menor nível de oferta. Então, o que acontece? Quando nós temos essas tensões globais que envolvem guerra, cenários que os Estados Unidos vão ter que interferir, seja na questão de paz, seja na questão de financiamento de armamento, os estoques de petróleo dos Estados Unidos eles são afetados. Então, esse cenário de desequilíbrio vai garantir que a flutuação de preço dos combustíveis e principalmente da questão da cotação do barril de petróleo vai influenciar. Então, Estados Unidos é um ponto de alerta também para você que é investidor de Petrobras ficar atento. Quanto mais desequilíbrio nos estoques americanos, mais volatilidade na commodity do petróleo. E também o petróleo fechou hoje acima de 5%, justamente com essas questões aí de geopolítica, de conflitos pelo Oriente Médio. Então, uma alta forte de 5%. E tem também as questões aí que nós observamos dos riscos de oferta. Então, o risco de oferta ele basicamente parte dessa questão de menor produção do barril de petróleo, não só no Brasil, mas em outros países, principalmente do Oriente Médio. Ali. Então, quanto menor a previsão de oferta, mais alta no preço da commodity. Então, esse cenário também é muito interessante você acompanhar, você ficar alerta, porque essas questões geopolíticas vão favorecer o crescimento do barril de petróleo. E a Petrobras também ela vem se apresentando de uma forma diferente. Você que já é investidor, você que acompanha as ações da Petrobras por um período um pouco maior, você observa que a companhia, a sua gestão, a sua questão de condução da operação, de visão, de estratégia vem mudando no decorrer dos anos principalmente. Então a Petrobras está com uma imagem muito diferente do que nós já vimos da companhia. Então por isso que é interessante você, quando é investidor de uma empresa, sempre acompanhar os passos dela, já ver a questão da previsão, a previsibilidade do que ela está planejando para o futuro dela, seja no médio ou longo prazo, porque isso influencia basicamente na cotação e consequentemente na geração de caixa e lucro. Então a imagem da Petrobras hoje, quando nós falamos principalmente nos Estados Unidos, temos muitos investidores americanos que compram, principalmente fundos que compram ações e investem na Petrobras. Eles têm mudado a visão da companhia principalmente para um lado positivo. Então, segundo o BTG, que fez esse acompanhamento da questão da imagem da Petrobras perante os gringos, perante todos os investidores estrangeiros, eles notaram que a companhia vem melhorando. Então, para o BTG, a Petrobras continua sendo
a principal escolha na parte de setor de óleo e gás, então eles estão confiantes não só na questão de entrega de resultados, mas principalmente nessa visão que eu acabei de falar, que é essa visão da companhia, da Petrobras para o médio e longo prazo. Então a companhia vem melhorando a parte de visibilidade, tenta a fidelidade não só na questão de preços e também na parte de dividendos. Então a companhia ela vem mostrando o seu compromisso com a política de dividendos, que apesar dela ampliar agora a parte de investimentos em geração de energia renovável, a Petrobras vem tendo seus compromissos com o investidor, que é principalmente monetizar, garantir a você os proventos da companhia. Então, esses são um dos detalhes aí dessa alta da Petrobras, que rompeu hoje a casa dos R$36. Tem essa questão do petróleo, que deve continuar volátil nos próximos dias, nos próximos meses, crescendo o petróleo. Já tem analistas falando que pode atingir $100 o barril de petróleo. E tem também essa questão da visão da Petrobras, que o mercado hoje enxerga a companhia muito atrativa para investimentos, não só na questão de crescimento de longo prazo, mas principalmente no retorno que ela vai trazer a você, investidor, em dividendos e também proventos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva.